Não, não tem problema não. Sim, quanto tempo é que dispõe? Sim, mas eu não vou demorar tanto tempo. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui estou, em Manaus, para mim, pela primeira vez, embora conheça bem o Brasil, e participar neste 4º Congresso de Direito Luso-Brasileiro, incluindo também um colega italiano. E nesta circunstância gostaria de agradecer o amável convite que me foi feito, também à minha universidade, à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, para poder aqui refletir um pouco convosco sobre o tema que estão neste momento a ver no PowerPoint, Constituição e Processo Civil. Mas permitam-me, naturalmente, além das saudações a todos os que estão aqui presentes, cumprimentar de um modo especial o Sr. Professor André Costa Correia, dirigente do CIESA, também cumprimentar todos os professores, todos os funcionários desta unidade académica e em particular também os estudantes, porque sem estudantes nunca haveria qualquer comunidade académica. E portanto os meus parabéns por mais esta iniciativa que congrega tantas pessoas e tão ilustres palestrantes de vários países. E nesta palavra também evidentemente que envolve uma saudação aos meus colegas que comigo nestes 2 dias vão partilhar o seu saber e vão fazer as suas intervenções e tem sido um gosto de facto estar com eles. Já nos 2 dias anteriores estivemos em Rio Branco, agora nestes 2 dias é a vez de Manaus participando de outro evento de natureza homóloga e portanto é com muito gosto que aqui estou e dou os parabéns a esta instituição e só posso augurar o melhor futuro, Sr. Professor, para que as coisas possam se desenvolver tão bem como têm desenvolvido até aqui. E são esses os meus votos sinceros e também da minha instituição que neste momento represento. A minha ideia, de acordo com o tema que foi proposto, é refletir um pouco sobre a Constituição e processo civil, o que é, aliás, um perigoso atrevimento. Porque como sou constitucionalista e juiz internacionalista, vejam lá bem o risco que é um constitucionalista falar sobre o processo civil ou falar sobre o direito processual. Mas um constitucionalista que se preze, não diria que fala sobre qualquer coisa, porque isso também seria demais, mas fala sobre muitas coisas. Aliás, por uma razão muito simples, porque uma Constituição é a lei fundamental de um país. É a sua coluna vertebral, é o cérebro de um país. E sem Constituição não há país, assim como numa pessoa sem cérebro não há pessoa. E, portanto, isto significa que qualquer dimensão da ordem jurídica de certa comunidade política tem sempre um reflexo constitucional, há sempre uma repercussão sobre aquilo que está numa Constituição. E, portanto, por isso mesmo, falar de processo civil é também falar sempre de uma Constituição. Mas no meu caso específico não vou entrar em pormenores do processo civil. Aliás, o Brasil fez recentemente uma importante reforma aprovando um novo Código de Processo Civil que gerou a sua controvérsia, mas pelo menos teve a vantagem de suscitar na comunidade académica e na comunidade judiciária o interesse e o gosto e a novidade em relação a certas alterações que foram realizadas. Mas, da minha parte, eu gostaria de analisar este tema, de ver a Constituição na sua implicação no processo civil, essencialmente referindo 3 perspectivas. A questão do Poder Judiciário como poder do Estado e, portanto, a sua relação com a separação dos poderes, o Poder Judiciário e a sua importância na realização do direito, isto é, saber até que ponto o Poder Judiciário contribui para a formação do direito como uma fonte do direito autónoma, ou pelo menos complementar, e em terceiro lugar, esse é outro tópico fundamental, analisar o Poder Judiciário da perspectiva da realização dos direitos fundamentais, porque sem Poder Judiciário não há direitos fundamentais e o Poder Judiciário, o Brasil que o diga, é hoje uma trave mestra da realização dos direitos fundamentais. Mas não tanto da perspectiva disso se realizar em cada domínio
da atividade, porque isso é relativamente óbvio, mas sobretudo das questões ligadas ao acesso à justiça e vendo a justiça não tanto como um instrumento para realizar direitos fundamentais materiais, mas olhando para a justiça como um direito fundamental de natureza processual, que é instrumental, evidentemente, da realização e da aplicação do direito de natureza substantiva. Mas, antes disso, penso que é importante referir as várias dimensões com que nós falamos numa Constituição. Hoje a Constituição é algo banal e falamos de Constituição a propósito de muitas coisas. Claro, uma Constituição é o tronco, a coluna vertebral da ordem jurídica, como referi, quer da ordem jurídica nos aspectos da sua organização, através da expressão do poder que ela tem, e, portanto, sobretudo o poder do Estado, embora uma Constituição hoje não tenha apenas normas sobre a organização do Estado, mas sobre a organização de várias instituições de natureza política, sejam elas supraestaduais ou infraestaduais. Mas mais do que isso, e essa é uma realidade que aqui no Brasil tem sido muito estudada, a Constituição, também protegendo posições materiais de direitos fundamentais dos cidadãos, mas a Constituição, sobretudo, como também o centro da ordem jurídica e levando a que se fala hoje muito da chamada neoconstitucionalização ou neoconstitucionalismo. Ou seja, deixou de haver um divórcio entre o direito público e o direito privado. O direito constitucional não é apenas o direito dos políticos, não é apenas o direito da política, mas é o direito dos cidadãos. E, num certo sentido, todos os cidadãos devem ser constitucionalistas. Porquê? Porque uma Constituição, nos dias de hoje, não tem apenas o estatuto jurídico do político, mas tem também o estatuto jurídico da sociedade e da economia. Não há nenhuma Constituição que possa ignorar, assim era no Estado liberal, porventura, mas hoje nenhuma Constituição pode ignorar regras fundamentais da organização da sociedade e da organização da própria economia ou até das relações internacionais que certo Estado tem no âmbito da comunidade internacional. Aliás, a este propósito, gosto sempre de referir uma expressão que ficou célebre de um dos pais do direito constitucional contemporâneo, Pellegrino Rossi, que era italo-francês, que dizia com graça que o direito constitucional corresponde às têtes de chapitre do direito em geral. Portanto, na Constituição encontramos sempre algo que dá identidade à ordem jurídica no seu conjunto e, em particular, a cada um dos ramos do direito. Se repararem, e a vossa Constituição não é exceção, a Constituição brasileira trata de tudo. Para estudarem qualquer disciplina, direito penal, direito civil, direito tributário, direito administrativo, direito comercial, para estudar qualquer disciplina há sempre algo que a Constituição diz a esse respeito. E, portanto, na Constituição não temos todo o direito, isso seria incomportável, mas temos, de facto, as têtes de chapitre de cada ordem jurídica e os princípios fundamentais de cada capítulo dessa mesma ordem jurídica, isto é, de cada ramo do direito dessa ordem jurídica. E depois vêm as três perspectivas que eu quero aqui referir, porque quando se fala em processo civil ou em direito processual, estamos evidentemente a pensar no Poder Judiciário, embora aqui o Poder Judiciário possa ter duas perspectivas. Poder Judiciário como instituição, e aí falamos mais em direito judiciário, direito da organização judicial, ou o Poder Judiciário como um poder que entra em contacto com os cidadãos e, portanto, em relação ao qual as regras processuais são fundamentais para que os cidadãos possam fazer justiça. Portanto, também esta breve explicação sobre os três tópicos fundamentais da minha intervenção em relação à análise do Poder Judiciário e aquilo que a Constituição diz sobre o Poder Judiciário na relação com as regras de natureza processual e, em particular, o processo civil, porque é, de facto, o processo civil comum, subsidiário, geral, que é a matriz de vários processos que existam, sejam eles processos penais ou de outra natureza. Portanto, essas as três perspectivas que eu vou aqui referir. Mas antes disso, gostaria de enquadrar o Poder Judiciário no Estado de Direito contemporâneo. Nós hoje dizemos com facilidade que vivemos em Estado de Direito, ou Estado de Direito Constitucional.
vivemos nesta realidade há 200 anos. Na nossa história pessoal, 200 anos é algo de inimaginável. Ninguém dura 200 anos, nem durará. Nunca se sabe. Mas 200 anos na história de um país não é nada. É uma migalha, é uma gota. Nas instituições, 200 anos não é nada. Portanto, o direito constitucional é um direito muito recente. Mas quando nós olhamos à nossa volta e vemos os juízes, estamos aqui neste magnífico auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, vemos o Congresso, vemos a Presidência da República, achamos que tudo isto já existe há 5.000 anos, ou há 10.000 anos, ou há 15.000 anos. Não, bem, no caso do Brasil existe desde a República, a partir da Revolução Republicana de 15 de novembro de 1889. Mas na história da humanidade existe há 200 anos, porque as instituições de que nós hoje estamos a beneficiar, de facto, são um produto recente. O direito constitucional é um irmão jovem da ordem jurídica, muito mais novo do que o direito civil, esse que nós aqui praticamos ou na Europa, remontando ao Estado romano. E, portanto, desse ponto de vista, a história de um poder judiciário com as características que todos nós conhecemos é uma história recente, é uma história que tem 200 anos. E como é que essa história nasceu? Nasceu num contexto muito próprio. Um contexto de combate ao Estado absoluto. Na Europa havia vários países que tinham monarquias absolutas, absolutismo monárquico de vários matizes. O mais conhecido era a França. O Reino Unido nunca chegou a ter um absolutismo monárquico, porque desde muito cedo o rei foi-se confrontando com limitações ao seu poder e, portanto, houve no desenvolvimento do direito constitucional britânico uma raiz parlamentarista muito forte, que limitou o rei, além disso ter sido também facilitado pelas lutas, a certa altura, religiosas entre o catolicismo e o anglicanismo, acabando, evidentemente, depois por prevalecer o anglicanismo. Mas, na verdade, a monarquia britânica nunca foi absoluta e também por isso dizem os autores que nunca houve nenhuma revolução liberal no Reino Unido. Não chegaria tanto no sentido de dizer que o Reino Unido já era liberal avant la lettre. Há pessoas que falam muito na Magna Carta, 1215, século XIII, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, mas se formos comparar bem as coisas, a Magna Carta é muito rudimentar se comparada com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, embora fosse um sinal evidentemente importante de limitação do poder, não tanto das pessoas, não tanto num conceito de cidadania, mas num conceito de classe, de grupo. Isso já existia na Europa desde a Idade Média e com a Idade Moderna, a estratificação social em grupos sociais. Mas, portanto, o poder judiciário, ou poder judicial, como nós usamos mais essa expressão na Europa, ou pelo menos em Portugal, é um elemento muito importante do Estado de Direito que nós vivemos. Claro que não é o único, porque para haver Estado de Direito é necessário várias características estarem cumpridas, a proclamação dos direitos, haver um governo representativo, não haver uma ditadura, o governo ter uma legitimidade democrática, podermos escolher os nossos representantes, haver a separação entre o Estado e o fenómeno religioso e, portanto, haver laicidade do Estado, o que não significa que existe uma laicidade da sociedade ou das pessoas individualmente consideradas, e a separação dos poderes e vários princípios que integram a ideia de Estado de Direito, que no fundo se resume a uma coisa muito simples, que é a limitação do poder. É evitarmos a existência de manifestações arbitrárias do poder. E, portanto, em Estado de Direito, o poder é um poder racional, é um poder limitado por valores e por princípios, quer externos, quer internos, ao próprio exercício desse mesmo poder. Claro que, ao longo destes 2 séculos, não vou desenvolver esse ponto, muita coisa mudou, mas nunca saímos do Estado de Direito. Mas hoje o Estado de Direito é mais perfeito do que era há 200 anos. Porque temos vindo a corrigir, de acordo com as vicissitudes da história dos nossos países, um conjunto de características que, estando lá desde a origem, têm vindo a ser aperfeiçoadas. Aliás, porventura, a característica do Estado de Direito ou do fenómeno constitucional que mais mutação sofreu foi precisamente a característica, uma das várias características do Estado de Direito, que é a característica da separação dos poderes.
que foi idealizada num certo contexto histórico, no século XVIII. O grande autor da separação de poderes foi um senhor francês, Montesquieu, que escreveria um livro célebre, O Espírito das Leis, ainda que só alguns parágrafos dedicados a esta matéria num livro com 300 ou 400 páginas, mas de facto este senhor ficaria célebre porque proporia, melhor do que John Locke, uma visão racional e lógica da separação dos poderes para evitar que existissem poderes e Estados absolutos. E, portanto, o Poder Judiciário entra nesse contexto como um elemento fundamental da evolução do Estado constitucional nestes 2 séculos. O Poder Judicial tem sido um elemento fundamental, esse poder, em conjunto com os outros poderes e numa lógica de separação dos poderes. E é esse ponto, precisamente, que eu gostaria de referir, porque não há Estado de Direito se não houver separação dos poderes. Mas a pergunta é esta: mas a separação dos poderes tem-se mantido igual àquilo que ela foi nos primórdios? Não. Aliás, a separação dos poderes teve uma vida difícil. Primeiro começou por ser uma luta política, porque na segunda metade do século XVIII tínhamos um Estado absoluto na França e a separação dos poderes era apenas um desejo, ou talvez uma miragem. Não havia separação dos poderes, pelo contrário. A situação que se vivia era uma situação de pré-ruptura, de pré-revolução, e a separação dos poderes era invocada muitas vezes como uma orientação política para construir um novo Estado que estava a nascer, o Estado Constitucional, mas ela não era praticada. E, portanto, a separação de poderes aparecia primeiro como uma doutrina política de organização do Estado. Embora um país que, entretanto, se tornou independente, os Estados Unidos da América, a partir de 1776, depois mais tarde com a segunda Constituição, a primeira e única federal, de 1787, tivesse de facto levado à prática, os autores dizem que na perfeição, a teoria da separação dos poderes proposta não por um americano, mas por um francês, precisamente o Barão de Montesquieu. Mas aquilo que Montesquieu dizia no século XVIII era uma visão que muitos interpretaram como uma visão rígida dos poderes. Embora seja uma coisa muito simples de perceber, o rei deveria ter o poder executivo, o poder legislativo deveria ser entregue a um parlamento e o tribunal, ou os tribunais, deveriam exercer uma função judicial ou judiciária. E, portanto, assim deveria funcionar a organização da própria separação dos poderes. Mas hoje é assim que as coisas funcionam? Não necessariamente assim. Eu sei que aqui no Brasil, em Brasília, há até uma praça dos 3 poderes. E na Constituição brasileira, na verdade, há 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas a realidade de muitos países não é assim tão simples. Em primeiro lugar, há uma quarta função do Estado que Montesquieu não tinha referido e que se tem revelado fundamental, a chamada função política, ou função governativa, que não é função executiva, não é função legislativa e não é função judicial. É uma quarta função do Estado que tem sido importante na dinamização da ação política entre os vários órgãos de soberania. Por outro lado, Montesquieu não tinha previsto uma coisa que, entretanto, se revelaria fundamental e que todos nós temos. Montesquieu não tinha percebido a diferença entre um poder constituinte e o poder constituído. Para Montesquieu ainda não prefigurava no horizonte a existência de um poder constituinte. E, portanto, quando aparece a ideia de poder constituinte, na Revolução Francesa, de vários autores que defendem a Revolução Constituinte, sobretudo o CES, isso também significa que, afinal, dentro do poder do Estado, há 2 níveis fundamentais. Há um poder constituinte, que é um poder primário, que em cada momento explode e reorganiza o próprio Estado e a sociedade, mas depois volta a adormecer, recolhe-se. E depois temos os poderes ordinários da ação política, ou da ação executiva, ou da ação legislativa, ou da ação judicial, que não são poderes constituintes, são poderes constituídos e que devem obediência às regras do poder constituinte. Isto também não estava previsto por Montesquieu. Mas a realidade, a dinâmica do Estado Constitucional veio precisamente a mostrar uma das grandes novidades, a teoria do poder constituinte,
que é diferente dos poderes constituintes que lhe devem obedecer. Isso é muito importante, sobretudo em períodos de mutação política e, sobretudo, para saber quais são os limites desse poder constituinte, que não é um poder absoluto, como outrora foi idealizado, mas cada vez mais é um poder que se limita também ao respeito por vários parâmetros que lhe são exteriores e que condicionam as opções de cada país em momentos de mudança da sua Constituição. E, portanto, não há mudanças abruptas, há mudanças que são sempre condicionadas pelos limites que se imponham ao próprio poder constituinte. E depois, no século XIX e no século XX, sobretudo, e no século XXI em que estamos a entrar, a separação dos poderes deixou de ter este caráter rígido. Porquê? Porque se nós olharmos à nossa volta, isso acontece também no Brasil, as leis não são apenas feitas pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo também faz leis. O que é que são as medidas provisórias? Ou, em alguns casos, fazem regulamentos, mas, no fundo, são leis. É um disfarce, porque dizem que é um regulamento, mas, no fundo, é uma lei. E, muitas vezes, os próprios parlamentos interferem na ação executiva. Em Portugal tem havido muitos casos de problemas de constitucionalidade, de saber até quando um Parlamento pode, por exemplo, fixar as vagas de ensino no ensino superior, o número de vagas do ensino superior. Saber se o Parlamento pode dar ordens ao Governo para construir uma ponte ou para construir uma estrada, através de lei. Portanto, a separação dos poderes deixou de ser rígida, deixou de ser cristalina. Eu diria que até certo ponto era como o Rio Negro, o Rio Solimões, mas depois houve uma fusão das águas. E deixou de haver uma separação clara e cristalina entre, de um lado, a função executiva e do outro lado, a função legislativa. E hoje, o que é que nós temos? Temos ambos os órgãos, o órgão legislativo e o órgão executivo, ou os órgãos no plural, que exercem indiferenciadamente quer a função legislativa, quer a função legislativa, mais até o órgão executivo exercer mais a função legislativa do que o órgão legislativo exercer a função executiva. Portanto, isto significa que, afinal, a separação dos poderes acabou. Portanto, Montesquieu não tinha razão. Ou se Montesquieu ressuscitasse, morreria de susto, porque, afinal, o seu legado tinha sido atraiçoado pelos nossos colegas contemporâneos. Não. Hoje é diferente a separação de poderes, mas ela não acabou. Mas mudou substancialmente o seu significado. Porquê que em muitos países não faz sentido a separação rígida dos poderes entre o poder legislativo e o poder executivo? Por uma razão muito simples. Porque essa separação era rígida quando havia monarquia e o rei não era legitimado pelo povo, tinha uma legitimidade não democrática, mas monárquica, mas a partir do momento em que muitos países abandonaram a monarquia, felizmente, sou republicano de raiz, a partir do momento em que os países adotaram regimes republicanos, deixou de fazer sentido proibir o Executivo de exercer funções legislativas, porque o Executivo também passou a ter uma legitimidade democrática. Nos sistemas presidenciais como é o vosso, porque o Presidente da República é eleito diretamente, ou nos sistemas parlamentares ou semi-parlamentares, em que o Presidente da República é designado indiretamente, mas de toda a maneira os órgãos executivos, seja com diarquia ou não diarquia no executivo, são sempre órgãos com uma legitimidade direta ou indireta de natureza democrática. Portanto, não faz sentido recusar a atribuição de poderes legislativos aos órgãos executivos num contexto em que a sua ação política está balizada por uma legitimidade democrática, para além da proteção dos direitos fundamentais que, entretanto, se colocaram na Constituição em termos amplos. Portanto, hoje, os rigores da separação dos poderes do século XIX não fazem sentido. E muitos autores hoje até falam não na separação dos poderes, embora seja a expressão tradicional, mas falam na interdependência dos poderes. Interdependência dos poderes. Ora bem, então o que é que ficou da separação dos poderes? Ficou essencialmente algo que é fundamental dizer e que corresponde, na verdade, àquilo que é a herança da própria ideia da limitação do poder e do próprio constitucionalismo, que é a diferença entre decidir e controlar, ou de outra maneira, decidir e fiscalizar. Aí é que está a separação dos poderes. Quem fiscaliza não pode decidir, quem decide não pode fiscalizar. E, portanto, é hoje basicamente essa a separação dos poderes. E, por outro lado, tem
os especialistas falado noutras separações de poderes, ou noutras dimensões da separação dos poderes. A separação dos poderes entre o quê? A separação, por exemplo, vertical entre o Estado e os entes menores numa federação, num Estado unitário descentralizado. Portanto, separação vertical de poderes. Separação de poderes entre maioria e oposição, sobretudo reconhecendo a oposição em qualquer Parlamento direitos de veto sobre as questões que devam ser consensuais. Portanto, uma separação de poderes entre maioria e oposição, também uma outra dimensão muito importante. Ou uma separação também de águas muito importante entre as decisões de uma democracia representativa, que são realizadas pelos nossos representantes, que nós elegemos, e as decisões de uma democracia participativa, em que não há eleições, mas há uma participação informal dos cidadãos na construção da opinião pública. Portanto, hoje há outras dimensões novas da separação dos poderes em que também faz sentido falar. Mas em relação à clássica teoria da separação de poderes, ela hoje sofreu realmente uma mutação extraordinária e basta ver as constituições de muitos países em que os governos têm poderes legislativos, às vezes até superiores aos poderes legislativos dos parlamentos. Aliás, o caso português é o caso mais claro na Europa. O governo português tem muito mais poder legislativo do que tem o governo francês, ou do que tem o governo italiano, ou do que tem o governo espanhol, ou do que tem o governo alemão. Por força de uma construção própria da nossa Constituição, porventura imprevista e nesse aspecto descuidada pelos nossos constitucionalistas, que acabaram por ficar influenciados por uma experiência anterior, essa de má memória, que foi o Estado Novo de Salazar, em que precisamente o governo, através de maneiras subtis, conseguiu subtrair por completo o exercício real do poder legislativo ao Parlamento, invocando a necessidade de aprovar decretos em caso de urgência e necessidade pública e, portanto, contornando rapidamente um Parlamento que nem sequer funcionava regularmente, funcionava só em sessões intermitentes e, portanto, com isso, esvaziando por completo a função de fiscalização e, sobretudo, a função legislativa do Parlamento. Mas, portanto, não estou a dizer com isto que a nossa Constituição portuguesa seja uma Constituição antidemocrática por dar muitos poderes legislativos ao Governo, mas a verdade é que isso sucede e isso tem sido um fator de alguma incompreensão e de controvérsias grandes para quem estuda esta matéria da separação dos poderes. Bom, mas temos de avançar e esta é a referência que eu fiz às várias novas dimensões da separação dos poderes, mas interessa ainda, desenvolvendo este ponto, não sei se a letra não estará realmente muito pequena, é capaz de estar, podem ter dificuldade em ver, eu próprio também tenho alguma dificuldade em ver, a idade também já vai pesando, mas, na verdade, o ponto que aqui interessa é referir a separação dos poderes no âmbito também da realização do próprio Estado de Direito. E, portanto, nós hoje, olhando para a própria teoria da separação dos poderes, podemos perceber com facilidade que ela leva à prática uma ideia de limitação do próprio poder. E, portanto, o Poder Judicial aparece aqui hoje como um poder fundamental de garantia da fiscalização do próprio Estado. Sem Poder Judicial não pode haver, de facto, um Poder Judicial firme e um Estado que possa realizar esses mesmos direitos. Portanto, do ponto de vista institucional, e isto conclui esta primeira perspectiva, do ponto de vista institucional, ao Poder Judiciário compete a fiscalização dos atos dos outros poderes, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Político, e, portanto, compete, evidentemente, fazer a justiça e administrar a justiça em nome do povo. É esse o seu papel. Claro que o exercício do Poder Judiciário, que no fundo fica ainda como algo relativamente intacto da teoria inicial da separação dos poderes, tem depois nas Constituições um conjunto de características que ali são enunciadas e que eu vou referir, talvez não todas, porque não tenho tempo, mas algumas. Desde logo, o Poder Judiciário tem que ser um poder público e um poder fundamentado. Exerce através de sentenças ou de acordos que têm que ter uma fundamentação
As sessões de julgamento devem ser públicas. Esta sala é a prova de que há publicidade nas decisões judiciais, porque se não houvesse publicidade não haveria tantas cadeiras para que as pessoas se sentassem livremente. Portanto, que as características da publicidade e do dever de fundamentação das decisões são aspectos muito importantes, mas também não é menos verdade que este Poder Judiciário hoje, como instituição, atravessa os seus problemas e as suas dificuldades. Todos nós sabemos que as coisas não vão bem no Poder Judiciário. Não me estou a referir em particular aqui ao Brasil a nada de específico, para não me compreenderem mal. Nem a nada que eu ando a ver na Justiça TV ou na TV Justiça. Mas há problemas que não são só do Brasil, são problemas de muitos países, também de Portugal e de muitos países europeus. O principal problema talvez seja o problema da celeridade da justiça ou da não celeridade da justiça. Portanto, a justiça é uma justiça que se atrasa, não resolve logo os problemas. Eu conheço casos em Portugal de processos que demoraram 20 anos. Aliás, um célebre caso que foi depois julgado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, um simples acidente de viação demorou 20 anos a ser julgado. Claro que Portugal foi condenado por violação do artigo 6º da Convenção Europeia, porque demorou 20 anos a resolver um simples caso de um acidente de automóvel. Julgo que 20 anos é capaz de ser suficiente para julgar um acidente de automóvel, de quem é que tem razão, já com recursos e tudo incluído. E, portanto, o problema da celeridade é um problema difícil. Tem havido reformas importantes. O vosso Código de Processo Civil também se encaminhou nesse sentido. Há várias teorias, eu não vou entrar em pormenor nisso. Há quem defenda a fusão do processo declarativo com o processo executivo, isto é, deixar de haver uma distinção clara entre a fase declarativa e a fase executiva, ou se essa distinção se mantiver, aumentar a possibilidade de se poder imediatamente passar à fase da execução e, portanto, aumentando os casos em que os documentos são títulos executivos para precisamente permitir a imediata passagem à fase seguinte, à fase da execução de um título executivo que não esteja a ser respeitado. Esse é um ponto também que em Portugal se tem vindo a estudar, tem havido algumas reformas nesse sentido. Outro aspecto também importante, que também aqui no Brasil tem estado muito em voga, é a questão dos tribunais arbitrais. Tem havido controvérsia, em Portugal também. Faz sentido que a justiça seja, entre aspas, privatizada? Faz sentido que, se o Estado tem juízes, tem tribunais, entregue a resolução dos litígios, o exercício da sua soberania jurisdicional a tribunais tributários, que sejam arbitrais, ou tribunais administrativos que sejam arbitrais, ou tribunais comuns privados, de direito privado, que sejam arbitrais? Faz sentido que isso aconteça? Faz. Aliás, a prova está à vista do êxito dos próprios tribunais arbitrais. E, portanto, os tribunais arbitrais são tribunais, em geral, compostos por juízes que são especificamente designados para aquela função e têm uma grande vantagem em relação aos tribunais do Estado, porque são tribunais específicos só para aquele processo, com pessoas especialmente qualificadas do ponto de vista da competência e da compreensão das questões que estão naquele processo, com regras processuais mais simples e que implicam uma maior celeridade e uma maior rapidez na resolução do caso. Portanto, isso justifica-se quer no direito privado, onde isso é mais pacífico, quer também no direito público, embora a questão seja mais controversa. Mas em Portugal a nossa experiência tem sido até muito importante, porque tem avançado sem grande celeuma os tribunais arbitrais, quer em direito tributário, quer em direito administrativo. E, portanto, penso que isso é um ganho e, não obstante, porventura, a correção que se possa fazer em alguma da legislação que regula os tribunais arbitrais, os tribunais arbitrais têm um lugar ao sol no exercício do poder jurisdicional. Não propriamente para substituir os tribunais do Estado, não pode haver tribunais arbitrais em matéria penal, penso que isso nunca fará sentido, ou em questões mais sensíveis, não pode haver um tribunal arbitral em matérias constitucionais, por exemplo, mas o tribunal arbitral faz sentido em várias áreas e isso tem sido provado em muitos países com grande êxito. Claro que há outras reformas que nós podemos pensar no Poder Judiciário, tribunais especializados para certas categorias de
de atos jurídicos ou de certos ramos do direito, tribunais marítimos, por exemplo, tribunais de família, tribunais de menores, a própria especialização penal também pode ser importante. Portanto, há um conjunto de reformas que estão em cima da mesa e que merecem a nossa atenção. Não vou entrar em mais pormenores, mas isto mostra bem que o Poder Judiciário está no centro da reforma política, da reforma do Estado, sendo um poder independente, um poder importante, um pilar fundamental do Estado de Direito. Aí está para também procurar enfrentar esses desafios. Quais são os desafios? São os desafios que o Brasil vive e Portugal vive, de maior acesso à justiça, de multiplicação das ações judiciais, o que é bom, porque os cidadãos têm mais consciência dos seus direitos e reivindicam nos tribunais a defesa desses mesmos direitos. Eu passaria agora ao segundo tema, que é precisamente saber em que termos é que o Poder Judiciário pode contribuir para a realização do direito. O primeiro tema que eu referi foi a caracterização do Poder Judiciário como instituição. Instituição que pode não ser só pública, mas também privada. Instituição que se pode apresentar sob diversas formas, na hierarquia, na formação dos juízes, que é outra questão que eu não abordei, que poderia ter abordado, ou na capacidade e nas regras processuais que possam ser aplicadas. Agora, Poder Judiciário numa segunda dimensão, na realização do direito. Muitos que aqui estão estudaram as fontes do direito na visão clássica, que é aquela que ali está, que é uma visão em que a única entidade que produz direito é o Estado e o único instrumento da produção do direito é a lei. Portanto, uma visão estatocêntrica e legislocêntrica das fontes do direito e, portanto, com absoluto desprezo pelo costume, a jurisprudência pontualmente sendo importante, mas, portanto, a ideia, que é a ideia positivista do século XIX, esta sim uma herança que veio do Estado moderno e que continuou no Estado contemporâneo, precisamente a ideia do monismo jurídico, a ideia de que o direito vem de uma só fonte e vem de um só instrumento que é a lei. Mas isto hoje não é nada assim. Estamos muito longe deste panorama. Portanto, quem estudar as fontes do direito assim, está a estudar as fontes do direito que vigoravam há 100 anos ou há 50 anos. Tem que haver aqui uma atualização. Vejam se não estão a consultar uma edição antiga de um livro de introdução ao estudo do direito, porque as coisas mudaram muito. E então o que é que nós hoje temos? E do que é que hoje falamos? Falamos precisamente num contexto de pluralismo jurídico e em que o Poder Judiciário tem um papel muito importante. Esse pluralismo jurídico significa que, afinal, o direito não vem só da lei, pode haver direitos que venham de outras paragens, desde logo hoje o direito internacional e o direito da integração regional é muito importante para fazer afluir à ordem jurídica dos Estados outras disposições normativas. No caso europeu isso é evidente, hoje não podemos estudar o direito de cada país da Europa comunitária sem estudar e sem perceber o que é o direito da União Europeia. E o direito internacional hoje tem uma força que não tinha, cada vez mais, de superioridade e de supremacia sobre o direito do Estado. Portanto, desde logo aí não pode haver monismo, porque as Constituições têm que obedecer e aceitar regras e atos que venham da ordem jurídica internacional, da ordem jurídica comunitária. Este é um primeiro exemplo, penso que é evidente. Mas também há outras novas realidades. Desde logo, tal como na privatização da justiça através da criação dos tribunais arbitrais, muitas vezes a ordem jurídica do Estado tende a delegar a realização do direito nos grupos profissionais, através da formação de normas das organizações profissionais, que são corporativas muitas vezes, mas têm capacidade de autorregulação. Ou, por exemplo, o direito do trabalho, que é um sinal óbvio de como nunca poderia haver monismo legislativo. No direito do trabalho não temos as convenções coletivas de trabalho, que são fonte do direito para os trabalhadores. As convenções coletivas de trabalho ou os acordos de empresa são feitos pelo Estado. Não são feitos pelo Estado. São contratos que têm valor normativo e até podem ter valor normativo para aqueles que não os subscreveram, através de um mecanismo de extensão da eficácia
desses instrumentos coletivos de regulação coletiva do trabalho. Portanto, há diferentes manifestações de pluralismo nas fontes do próprio direito. Mas agora perguntarão o que é que isto tem a ver com o Poder Judiciário? Ainda não foi o Poder Judiciário, mas há um ponto em que o Poder Judiciário é muito importante. Porque o Poder Judiciário também pode ser uma fonte do direito. Não apenas no sentido, talvez lato ou impróprio, de que o Poder Judiciário resolve os litígios que lhes são submetidos, mas aí não há uma fonte de direito, há uma decisão que se aplica a pessoas e a casos concretos e a pessoas determinadas, mas o Poder Judiciário tem um papel muito importante de uniformização da jurisprudência. E tem um papel muito importante para dar segurança jurídica, aqui a segurança jurídica neste sentido, à vida jurídica e à vida judiciária. Quando há decisões muito discrepantes, devem ser os altos tribunais que a esclarecer o assunto. Não vão legislar, porque legislar isso compete ao Congresso, não compete aos juízes, os juízes não têm poder legislativo primário, mas têm a possibilidade de estabelecer orientações para evitar discrepâncias entre decisões contraditórias, para serenar os ânimos e para acalmar a vida judiciária, para não viver sobressaltada com a incerteza do que vai acontecer se eu intentar esta ação no juiz A, vou ter a resposta B, mas se intentar esta ação no juiz C, vou ter a resposta D. Isto é o pior que pode acontecer para a segurança de um Estado e a segurança do tráfico jurídico. E, portanto, perante a ocorrência de decisões discrepantes, porque cada tribunal é independente, devem os tribunais superiores exercer essa função de uniformização do direito. É isso que vocês têm, aliás, numa reforma importante que fizeram na Constituição, a emenda 45, através do Instituto da Súmula Vinculante, deferindo aos Supremos Tribunais, aos Tribunais Superiores, a possibilidade de fixarem normativamente interpretações ou interações de lacunas da própria jurisprudência. Não são os tribunais legisladores, mas podem, de facto, desenvolver poderes de natureza para legislativa. Isso é importante. Infelizmente, em Portugal, o assunto foi tratado da pior maneira possível, porque, por causa de um academismo, instalou-se a dúvida sobre se os nossos assentos eram constitucionais. Depois de 20 ou 30 anos de discussão, o Tribunal Constitucional, por uma maioria tangencial, infelizmente, deixou-se capturar por uma das escolas, precisamente pela escola que defendia a inconstitucionalidade dos assentos. E, portanto, o legislador acabou por destruir os assentos, porque o Tribunal Constitucional deixou-se capturar por um professor que achava que os assentos eram constitucionais, enquanto que outros professores achavam que não eram constitucionais. Nunca achei que fossem constitucionais, porque os assentos não significa a produção do ato legislativo, significa uma coisa que é óbvia em qualquer Constituição do mundo, que é a função de justiça ou dos superiores tribunais uniformizarem a aplicação do direito. É a coisa mais elementar e mais óbvia e que deve caber, evidentemente, aos tribunais superiores. Mas, infelizmente, deixámos de ter assentos, surgiu um instituto alternativo, um subproduto que talvez seja o mesmo, as decisões de uniformização da jurisprudência, mas lamentavelmente a questão não ficou bem resolvida e, portanto, podemos pôr os olhos no Brasil. E quem é que aqui no Brasil vem dizer que a súmula vinculante é inconstitucional? Isso não faz muito sentido. E, portanto, os tribunais superiores devem ter uma função, além de todas as outras de recurso, de contribuir para a pacificação da prática das leis e para contribuir para a uniformização da jurisprudência. Terceiro tópico, visto que uma simpática menina já me está a avisar que o tempo está a acabar. Como é simpática, eu tenho que prometo dizer que não vou ultrapassar o tempo que me está atribuído, que é o terceiro aspecto, que tem a ver com o Poder Judiciário, a realização e a defesa dos direitos fundamentais. Claro que isto é óbvio, nós temos direitos, sejam fundamentais ou não, se os direitos são postergados, se não nos entendemos pacificamente ou amigavelmente, nós temos que ir a tribunal pedir a tutela para a proteção dos direitos a que temos direito, digamos assim. Isto é óbvio. E os tribunais são a instância mais forte de um Estado organizado para proteger os direitos. Portanto, os tribunais têm que dispensar essa tutela judiciária à proteção dos direitos. Mas
O problema, muitas vezes, é o facto de o acesso à justiça, não tanto o exercício da justiça em si, que também pode ser criticado, mas muitas vezes o acesso à justiça não é um acesso fácil. E muitas vezes há discriminações que são inadmissíveis. E num Estado de Direito devemos estar atentos aos sinais que possam revelar uma justiça inacessível. Bem, quer uma justiça inacessível, na versão do livro O Castelo de Kafka, quer uma justiça persecutória na versão de outro livro de Kafka, mais conhecido, O Processo. Qualquer uma dessas concepções de justiça está errada, naturalmente. Mas o acesso à justiça deve ser garantido e, portanto, hoje as Constituições não só se preocupam com a organização do exercício da justiça, mas ocupam-se de uma questão que é instrumental, mas que é essencial para que a justiça se realize, para proteger os direitos das pessoas e, em particular, os direitos fundamentais, que é o acesso à justiça. E o acesso à justiça não pode ser negado em nome de vários valores. Não pode ser negado, em primeiro lugar, por razões económicas. Portanto, quem é pobre deve poder aceder à justiça, tal como o rico também acede à justiça. E, portanto, não podemos impedir as pessoas que têm menos recursos de aceder à justiça e, portanto, por isso mesmo, e muito bem, aqui no Brasil há funções com essa orientação, a Defensoria Pública, desde logo, ou a isenção das custas judiciais para quem não tenha rendimentos para pagar o Serviço Público de Justiça. Penso que isso é muito importante. Mas também é muito importante outra coisa, é que a justiça possa exercer-se contra qualquer ato do poder. E não pode haver aqui atos do poder imunes à justiça. Não pode haver imunidades do poder, que é outro grande combate, esse mais difícil. Mesmo hoje os atos administrativos têm que ser fiscalizados. Ou os atos de natureza política têm que ser fiscalizados. E, portanto, o combate pela justiça é um combate que também passa pela eliminação das imunidades do poder e pela possibilidade que os tribunais devem ter sempre de sindicar, de fiscalizar todos os atos que sejam praticados pelo poder. Num Estado de Direito não há imunidades do poder, não há atos que sejam não fiscalizáveis ou insindicáveis. Isso não pode suceder, porque se isso sucede, isso significaria sempre que esse Estado de Direito ficaria incompleto. Portanto, esta é outra perspectiva que eu também gostaria aqui de deixar, precisamente referir que o acesso à justiça hoje é das questões, porventura, mais importantes que se têm colocado em muitos países. Tenho tido uma experiência também de formação em países africanos de língua portuguesa, que é muito diferente, evidentemente, da experiência brasileira. Mas em Portugal também temos tido questões destas. Houve até recentemente um acordo do Tribunal Constitucional português muito interessante, em que veio considerar inconstitucional a nossa lei do apoio judiciário portuguesa, que não dava apoio judiciário a pessoas coletivas, a pessoas jurídicas, mas só a pessoas físicas. E o Tribunal Constitucional veio dizer, não, pode haver pessoas jurídicas que também precisem de uma isenção nas custas judiciais. Perguntarão, mas como é que isso é possível? Uma empresa não tem dinheiro para ir a tribunal? Se é uma entidade lucrativa? Está bem, mas é que nem todas as pessoas jurídicas são lucrativas. Então não pode haver associações que muitas vezes não têm dinheiro? E essas associações que prosseguem os interesses dos seus associados, que não têm uma finalidade lucrativa, não merecem também uma isenção de custas e o apoio judiciário para poderem demandar em tribunal para defender os seus direitos? Merecem. E, portanto, a nossa lei foi considerada inconstitucional num artigo, isto foi um acórdão que tem poucos meses, no artigo que dizia que o apoio judiciário não poderia aplicar-se às pessoas coletivas, mas apenas às pessoas singulares, na vossa terminologia, as pessoas físicas. E, portanto, esse é mais um elemento como mostra o dinamismo desta questão do acesso à justiça. A questão das custas é a questão mais conhecida. Podemos falar no acesso à justiça noutras perspectivas. Em Portugal também se tem sido discutido numa recente reforma dos tribunais, em que eliminámos os tribunais municipais e os tribunais passaram a ser, ou de comarca, passaram a ser tribunais distritais. Isto é, reduziu-se o número de tribunais. Os tribunais ficaram mais distantes das populações. Eu sei que não é isso que está a acontecer no Brasil. Até pelo contrário, tem havido, e bem, uma preocupação de criação de
de juizados móveis, de juizados especializados, que vão ao encontro das pessoas lá longe, onde elas não têm um tribunal, e, enfim, num país gigantesco como é o Brasil, isso de facto é necessário, e mostra bem também que o acesso à justiça não é uma coisa adquirida, e é no fundo também um direito social, porque o Estado tem que gastar dinheiro em dar plenitude ao direito de acesso à justiça. Não é apenas ter tribunais, não é apenas ter juízes que pode formar, mas é ter tribunais em número suficiente para as demandas que existem do ponto de vista processual. Ter juízes em número suficiente para que os processos não se atrasem. E já agora o mais difícil, ter juízes competentes. Um Estado de Direito só pode ser verdadeiramente um Estado de Direito se a justiça for independente, imparcial e, sobretudo, se for protagonizada por juízes com qualidades humanas e com qualidades técnicas, que é precisamente o caso aqui do Estado do Amazonas, estando eu a falar precisamente num auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E, portanto, tenho muito gosto em aqui estar pela primeira vez e de contribuir para que este congresso, este 4º Congresso Luso-Brasileiro de Direitos Fundamentais e Direito Processual possa ser um êxito. E é aqui que aqui estou com muito gosto e desejo as maiores felicidades e, em particular, louvar a iniciativa do CIESA na realização deste evento científico. Muito obrigado e muitas felicidades.